Olá, crianças! Hoje é quarta-feira, dia 21/10. Nós vamos trabalhar os órgãos dos sentidos. O que nós iremos trabalhar hoje é o sentido da visão. Página 164. Observem as imagens da apostila e vamos aos questionamentos. Assentos que se movem de acordo com a cena do filme, jatos de água, cheiros de campo floridos, luzes e sons. Essa é a descrição de uma sessão de cinema 6D. São tantas sensações e podemos perceber todas elas pelos sentidos do corpo humano. Então, nós vamos relembrar um conteúdo que já foi visto o ano passado. Para que a gente consiga sentir o jato de água, qual é o órgão do sentido do nosso corpo humano que a gente utiliza? Para a gente sentir o cheiro de campos floridos, para a gente sentir as luzes e para a gente ouvir os sons. Então, nós iremos trabalhar a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Cite os órgãos do corpo humano que permite que você enxergue e ouça o filme em uma sessão de cinema comum. Então, o que a gente utiliza para enxergar? É a visão. E para ouvir, a audição. Você já assistiu a uma sessão de cinema 6D? Em caso afirmativo, comente com os colegas. Percebendo o ambiente, Mariana e sua turma da escola visitaram um jardim dos sentidos. Neste jardim, todos percorreram trilhas com os olhos vendados, enquanto o professor orientava o que devia fazer. Toque as plantas com as mãos. Sinta o cheiro das plantas. Agora sinta o gosto dessa planta. Ouça o som que as plantas emitem quando você esfrega uma folha na outra. De que maneira os alunos estão percebendo as plantas no jardim dos sentidos? Então, eles estão utilizando o olfato, estão sentindo o cheiro, a textura, o tato, o som que faz a hora que esfrega uma folha na outra, estamos utilizando a audição, e o gosto, o paladar. Mariana e seus colegas perceberam o cheiro, a textura e o gosto de algumas plantas e escutaram os sons do ambiente. Isso tudo foi possível graças aos sentidos do corpo humano. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses sentidos e como eles nos permitem perceber o que está ao nosso redor. Vamos iniciar com o sentido da visão. Na página anterior, Mariana e seus colegas estavam com os olhos vendados. Por isso, eles não conseguiram enxergar o que estava ao seu redor. A visão nos permite, por exemplo, enxergar as cores do que está ao nosso redor, como na fotografia ao lado. O frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco e se caracteriza pela música alegre e pelas roupas, fitas e guarda-chuvas coloridos. Dançarinos de frevo em Recife, Pernambuco, no ano de 2016. As cores das roupas e dos guarda-chuvas usados no frevo, por exemplo, são percebidas pelo sentido da visão. Os olhos são os órgãos relacionados a esse sentido do corpo humano. Os olhos possuem algumas estruturas que ajudam a protegê-los. Então, nós vamos conhecer as estruturas. As sobrancelhas se localizam acima dos olhos e impede a entrada do suor. Os cílios
Os cílios protegem os olhos contra a entrada de poeira, por exemplo. E as pálpebras? As pálpebras podem cobrir os olhos, impedindo a entrada da poeira e de luz em excesso, por exemplo. Além disso, quando piscamos, as pálpebras ajudam a espalhar as lágrimas sobre os olhos. Como os olhos nos permitem enxergar o que está ao nosso redor? Para enxergarmos o que está ao nosso redor, é preciso que a luz do ambiente seja captada pelos olhos. Observe o esquema abaixo. Então, nós temos aqui, a luz penetra no olho através da pupila, uma abertura localizada no centro da íris. A íris é a parte colorida do olho. Ela controla a quantidade de luz que penetra no olho. A luz que penetra no olho atinge a retina, que é lá no fundo, uma camada que se localiza no fundo do olho e na qual a imagem é formada. A íris pode aumentar ou diminuir o tamanho da pupila, controlando a quantidade de luz que atinge a retina. Isso é importante, pois o excesso de luz pode causar danos à retina e, portanto, prejudicar a visão. Em ambientes com grande quantidade de luz, a pupila torna-se menor, a pupila é o pretinho do olho, reduzindo a captação de luz do ambiente. Em ambientes com pouca quantidade de luz, ó, o pretinho o tamanho que fica, a pupila se torna maior, aumentando a captação de luz do ambiente. Então, olha a diferença do tamanho da pupila. Aqui está claro e aqui está escuro. Por que quando está muito claro a pupila fica menor? Para diminuir a quantidade de luz que entra para a retina. Agora nós vamos saber um pouquinho sobre os problemas de visão. Por que a criança da fotografia ao lado está usando óculos de grau? Então, nós temos aqui a imagem de uma criança usando óculos. Algumas pessoas podem ter dificuldade de enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes a elas. Isso pode ocorrer por causa de problemas de visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, os problemas de visão são denominados de acordo com esses itens. Nós vamos aprender um pouquinho de cada um. Pessoas com miopia não conseguem enxergar nitidamente objetos distantes delas. Então, quem não enxerga alguma coisa que está longe tem miopia. Representação de como uma pessoa com miopia enxerga o ambiente ao seu redor. Então, quando está próximo, ela vê direitinho. Olha lá o guarda-sol que está longe, ela vê tudo embaçado. Pessoas com hipermetropia não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos a ela. Representação de como uma pessoa com hipermetropia enxerga o ambiente ao seu redor. Então, o que está próximo vê embaçado e o objeto que está longe ela enxerga bem nitidamente. Pessoas com astigmatismo não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes delas. Para corrigir esses problemas de visão e nos auxiliar a enxergar o que está ao nosso redor, é preciso utilizar óculos de grau ou lentes de contato. Algumas pessoas não enxergam o que está ao redor delas. Mesmo sem enxergar, as pessoas cegas podem realizar diferentes atividades do cotidiano, como estudar, brincar e praticar esportes. Aqui nós temos a imagem de uma pessoa cega correndo em uma maratona na Tailândia no ano de 2016. Nós vamos aprender agora um pouquinho sobre o sistema que os cegos, os deficientes visuais, utilizam para fazer a leitura, tá? Vocês podem estar pegando uma caixinha de remédio, alguma coisa, que tem esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo o brilhinho aqui? Esses pontinhos aqui é a forma com que as pessoas com deficiência visual
fazem a leitura, tá vendo? O braille chama-se braille. Paulo estava na biblioteca de sua escola quando viu que Leandro, um garoto da outra turma, folheava um livro diferente do seu. Esse livro não tinha letras impressas nas páginas, nem imagens, apenas pontos em alto relevo. Leandro é cego e por isso lê livros escritos em braille. Nesse sistema, as letras são representadas por pontos em alto relevo, com espaçamentos específicos entre eles. Cada grupo de ponto representa uma letra do alfabeto. O sistema Braille permite que muitas pessoas cegas tenham acesso à alfabetização e à leitura. Incentivar e valorizar o desenvolvimento de recursos como o sistema Braille garantem igualdade de acesso à educação e à cultura. Você acha, segundo ano, importante incentivar a igualdade de acesso entre as pessoas? Comente com seus colegas. Cuidado com os olhos. Os olhos são órgãos sensíveis que precisam de cuidados. Veja algum deles a seguir. Evite coçar os olhos, principalmente com as mãos sujas. Use óculos escuros, principalmente em dias ensolarados, para proteger os olhos do vento e da luz solar. Não olhe diretamente para o sol. Leia em locais com boa iluminação. Evite utilizar computadores, celulares ou videogames por longos períodos de tempo. Evite que o produto como shampoo e sabonete entrem nos olhos. Não coloque objetos dentro dos olhos. Consulte um oftalmologista e faça exames regularmente, mesmo sem ter problemas de visão. Então, aqui nós temos alguns cuidados com os nossos olhos, que é um dos órgãos mais sensíveis do nosso corpo. Vamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos. O futebol de 5 é uma modalidade esportiva paralímpica. Todos os integrantes são cegos, exceto o goleiro. Para orientar os jogadores durante a partida, há um chamador, pessoa que fica atrás do gol orientando os jogadores. E a bola tem guizos. Guizos são uma bolinha que fica dentro para emitir som. Qual é a importância dos guizos na bola do futebol de 5? É importante porque o jogador vai ouvir o som do guizo e vai saber onde a bola está. Observe atentamente as imagens A e B. Em seguida, identifique as diferenças entre as duas imagens e circule na imagem B. Então, vocês vão ver a diferença, tá? E vão circular. Que sentido do corpo humano você utilizou para identificar as diferenças nas imagens? Sentido da visão. Podem fazer.